Quem vê um molequinho todo alegre, saltitante, pichando o movimento mais importante da quebrada dele, consegue imaginar que esse moleque tem um satanás dentro dele? Pois é, e por causa disso, ninguém queria papo com ele. Ninguém quer nem chegar perto dele. E ele se vê completamente isolado das pessoas nesse lugar que devia ser o lar dele. E ele poderia ter se tornado um delinquente. Poderia ter dado as costas pra vila e falar: eu não quero mais saber desse povo, não. Eu vou destruir essa bagaça toda aqui. Mas ele não. Ele se cansa de ser ignorado e rejeitado e decide que vai ser respeitado agora nessa porra. E não vai desistir até conseguir. Mas por que o garoto rejeitado por toda a vila desenvolveu uma necessidade quase obsessiva em nunca desistir? Opa, aí, rapaziada, beleza? Eu sou o César Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Gurren Flames. Já que rejeitaram ele, ele vai se tornar o Hokage. Ele se cansou da solidão. Chega, levanta, vai, sacode a poeira, meu filho. Vamos pra cima, foguete não tem ré. Acordou 5 horas da manhã, tomou banho gelado. Não, calma, isso aí já é coisa de otário. Se bem que talvez tenha, né? Porque vai saber se aquele moleque tinha água quente em casa. Porque leite dentro da data de validade já não tinha, coitado. Não. Coitado nada. Coitado nada. Porque ele vai provar que veio aqui pra vencer ele, Naruto Uzumaki. Uma linda ninja! Eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida do que falar do nosso menino Naruto, até porque tem tanta coisa pra falar dele. O molequinho é brabo, pô. E além disso, ele é extremamente verbal, né? Quem que não sabe o que esse moleque quer? Ele tá o tempo todo deixando muito claro pra todo mundo o que ele tá pensando. Mas aí eu lembrei do que mais me inspira nesse caba, a dedicação dele. E eu comecei a tentar entender de onde isso vem. Porque beleza, ele tá lá toda hora falando que quer ser Hokage, que quer ser reconhecido. Mas por quê? Ele não tinha nada a perder. E pode ser justamente por isso. Ele já tava de saco cheio dessa situação. Se ninguém enxergava quem ele era, ele vai se tornar impossível de não ser reparado. Porque quando você já perdeu tudo, fracassar deixa de assustar. Porque quando você já tá no fundo do poço, meu parceiro, é só pra cima. Então primeiro a dedicação dele é pra sair do lugar que ele tava. E depois se tornar nunca mais voltar pra aquele lugar. Não importa o que aconteça. Desde que ele era criança, ele via as outras crianças brincando entre si, sendo amigas umas das outras. E ele só ia ficando de fora. Só ia ficando de fora da brincadeira e nem entendia por quê. Pra ele, só não queriam ele por perto mesmo. A primeira pessoa que resolveu dar uma pequena chance pra ele e ouvir o que ele tinha a dizer foi o Iruka. No momento que ele só conseguia fazer as graças dele pra tentar chamar um pouco de atenção. E o Iruka pegou o que tava incomodando tanto ele assim, pra ele querer chamar tanta atenção pra si. Cara, imagina ouvir de uma criança que tudo bem ficar limpando a bagunça que fez, porque pra ela era melhor do que ir pra casa ficar sozinha. E conforme o Iruka se aproxima dele, ele vai entendendo o molequinho e começa até a defender ele das merdas que falavam dele por aí. Quando o Mizuki tentou se aproveitar da vulnerabilidade do Naruto, o Iruka que foi lá defender ele, o garoto que todo mundo tratava como se fosse um monstro, e mostrou pra ele que sim, ele podia sim se sentir um membro da vila, até porque ele faz parte daquele povo. Assim são as bestas. Mas Naruto não é assim. Ele não é nada disso. Naruto é especial. Trabalha duro, põe o coração nas coisas. Claro que comete erros e se enfurece às vezes. Mas seu sofrimento o torna mais forte. E isso o diferencia de uma besta. Ele não tem nada a ver com a raposa de 9 caudas. Ele é Naruto Uzumaki. Naruto da aldeia da Folha. E agora ele é um ninja. O Iruka fez o Naruto perceber que ele não precisava ficar mais sozinho. E que ele ainda poderia criar laços sem ter que ser agressivo. Porque determinado ele sempre foi. Mas ele começa usando essa determinação só pra ser notado. E ser notado da forma errada ainda. Ele quer aparecer meio que a todo custo. E o Iruka mostrou que chamar atenção e conquistar o respeito são duas coisas completamente diferentes. E com esse ensinamento de que todo mundo vale a pena, ele vai meio que doutrinando as pessoas ao redor dele. E a primeira vítima dele não foi nem alguém da vila dele. Você fala demais. E aconteceu no melhor arco desse desenho, que, pra mim, nunca vai ser superado. Aquele monólogo dele pro Zabuza, a primeira amostra do discurso no Jutsu. Meus amigos, tá maluco. É o mais ápice do Absolute Cinema, não tem como. E me desculpa você que acha que Naruto é melhor legendado, tá? Eu vi esse negócio no SBT e a Úrsula me fez arrepiar inteiro aqui. Ha, cala a boca! Pelo que eu entendo, ele é o inimigo número 1!
E ele não significou nada pra você? Nada mesmo? Ele perdeu a fita. Pra quê? Com você e seu sonho! Só quero tornar o sonho dele realidade. Esse é o meu sonho. E você jogou ele de lado como se ele não fosse nada. Uma ferramenta quebrada. Cara, isso é tão errado. Tão errado. Você fala demais. O cara conseguiu simpatizar e entender o lado do inimigo. Suas palavras me calam fundo. Mais fundo que qualquer lâmina. E mais louco que isso ainda, mostrar pra ele que ele tava errado. Está surpreso em descobrir que sou humano, garoto? Até os shinobis são humanos. Não importa o quanto tentemos escapar desse fato tão simples, nós sempre falhamos. Isso não é pra qualquer um não, tá? Ainda mais pra um molequinho. Enquanto ele lutava com você, seu coração se partia em dois. Sabe, o Haku sempre foi muito suave e muito gentil. Ele sentia pena e dor. E agora, por sua culpa, eu sinto isso também. E tem mais. Estou satisfeito que tenha terminado assim. A próxima vítima do nosso loirinho foi o cabeludo, que acreditava que a vida e as vontades dele não faziam diferença nenhuma. O destino foi traçado e é isso mesmo. Não tem o que fazer. Está no seu destino perder pra mim. Pode acreditar. E aí o Naruto mostra pra ele com um gancho surpresa. O Naruto invocou o Shiryu de dragão ali, cara. Que não é bem assim que a banda toca. Quem cai no golpe foi a gente, né? Porque depois começou um papinho de criança da profecia, filho do Hokage, encarnação de Deus, que o Kishimoto quis inventar depois. Mas isso é papo pro outro vídeo. E aí depois disso teve o Gaara, que era um menino igual ele, que também era temido na terra dele, e por ter a mesma condição que o Naruto carregava, enfrentar uma solidão muito parecida. E ele quis, assim como o Iruka fez pra ele, mostrar que ele não precisava enfrentar aquilo sozinho. É isso aí. Cheguei no limite. Eu consumi todo o meu chakra. E pelo que vejo, você também. Você e eu somos muito parecidos. Mais do que imagina. Não devíamos estar fazendo isso. E que ele podia deixar o peso da solidão pra trás. Não! Fique longe! É quase insuportável, não é? A sensação de ser sozinho. Eu conheço essa sensação. Eu já estive lá. Naquele lugar escuro e solitário. Ele poderia facilmente ter devolvido o ódio que ele recebia. Mas ele não faz isso. Ele faz florescer a esperança dentro do coração de uma Sannin lendária. E muito porque ele conhece a solidão de muito perto. Ele sabe o quanto dói. A dedicação do Naruto nunca foi só para realizar um sonho. Ela começou como uma tentativa de sair da solidão e terminou como uma promessa de que ele nunca mais ia deixar uma pessoa passar por aquilo sozinha. Nem ele e nem ninguém. E não deixar ninguém sair de perto dele. Muito menos você, Sasuke. E se não cair na real, eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo! Ah! Rapaziada, então é isso. Esse papo que eu queria trocar com vocês no vídeo do nosso Naruto Uzumaki. E aí, você gostou desse vídeo? Você gosta desse tipo de vídeo? Deixa aqui nos comentários. Vocês podem sugerir personagens, tá? Eu tô notando todos que vocês estão comentando pra falar nos próximos vídeos, tá? Pode ficar tranquilo. Isso aqui é só uma parte 1, tá? Sobre o papo do nosso Naruto. Eu ainda vou fazer um vídeo tanto do Naruto quanto do Sasuke na fase Shippuden. Eu ainda não terminei a história deles. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Valeu!